Bom, pessoal, estamos gravando, tá? A partir de agora. Então, é o seguinte, a gente vai ver hoje o segundo teorema fundamental do cálculo, né? É, Depende do livro, tá? Às vezes aquele que a gente viu é o segundo, às vezes é esse, tá? Estou seguindo a nomenclatura do Guidorizi. Ele chama esse de segundo, tá? No Steward é ao contrário, por exemplo. Mas, enfim, são os dois, né? Então, é o seguinte, a gente viu o primeiro teorema fundamental do cálculo que te ensina a calcular uma integral, tá? Você quer calcular essa integral de f de a até b? O que ele diz? Basta você encontrar uma primitiva de f, basta entre aspas, né, que a gente viu que é difícil achar uma primitiva de f em geral. Basta encontrar uma primitiva de f, calcular em b menos calculada em a. Né? Isso é o que a gente chamou do primeiro lá, teorema fundamental do cálculo. Tá? Então ele te ensina a calcular primitivas. Agora olha só, quem garante que essa função vai ter uma primitiva para a gente calcular, né? Para a gente calcular a integral. Então aí entra o segundo teorema fundamental do cálculo. Ele vai dizer que se essa função for contínua, então você consegue arrumar uma primitiva para ela. Tá? Então ele meio complementa o outro. Tá? É, Vamos lá. Eu vou precisar de umas coisas aí adicionais aí que a gente não viu ainda, vamos ver agora, que é, por exemplo, esse aqui, teorema do valor médio para integral. Então, ó, vamos recapitular. A gente viu o teorema do valor médio para derivada, vocês lembram? Então você tinha uma função, o teorema do valor médio para derivada dizia que se você vai ter uma função derivável, derivável no interior, contínua, né, em todo intervalo, então vai ter um C em que a reta tangente, um dos modos de você interpretar, a reta tangente é paralela à secante que une AB. É o famoso TVM. Então esse é o teorema do valor médio para derivadas. Tem um teorema do valor médio para integral. É o que a gente vai ver agora. Então é o seguinte, é no mesmo espírito do anterior, né? Aqui diz que a velocidade instantânea é igual à média em algum momento. Né? Velocidade instantânea em algum momento vai dar a média. Aqui é mais ou menos isso, quer ver? Se você tem uma função contínua no intervalo AB, vai ter um C tal que a integral de f de x dx, né, é o f de c b menos a. Como você interpreta isso? Essa integral, a gente sabe que é a área sob o gráfico. Teve até aquela atividade, né, a última atividade. Isso aqui você pode interpretar como a área de um retângulo. Ó, lado AB aqui, ó, e f de c é uma altura. Então, um produto, né? Lado vezes altura, base vezes altura, né? Então, está dizendo que se você tiver uma função contínua, essa integral, né, que dessa área meio torta aqui, é igual à área desse retângulo aqui. Você pode substituir tua integral por um retângulo. Ah, então por que a gente calcula integral? Vamos só calcular retângulo. O problema é que você não sabe quem é esse C. Ele é importante mais do ponto de vista teórico. Mas você não sabe. Se você souber quem é esse C, ótimo, né? Você não precisa nunca mais calcular integral. Basta você pegar o f no c e multiplicar por b menos a. Só que não dá para encontrar esse c assim, né? Então não adianta. Ele não vai servir para você nunca mais ter que calcular integral. Vai servir para mais no ponto de vista teórico que a gente vai ver o teorema seguinte, tá? Ele vai ser usado para provar o segundo teorema fundamental do cálculo. Certo, gente, com o enunciado? Dá para interpretar geometricamente? Se você for pensar em física, né? A área sob o gráfico é o trabalho, né? Se você tiver força de deslocamento. Então significa se tiver uma força variável aqui, né? O trabalho que ela exerce é igual ao trabalho de uma força constante aqui. Essa é a interpretação. O problema é que você não sabe qual é a força constante, tá? Mas vocês vão ver que mesmo sem saber é útil. Então vamos demonstrar isso aqui, é curtinho. Ó, primeiro,
f é contínuo. É bom para lembrar vários teoremas aqui. F é contínua. Então, pelo teorema de Weierstrass, essa f assume valor máximo, que eu chamei de emão, e valor mínimo, que eu chamei de eminho. Tá? Vocês dá para ver esse eminho aqui. Tá? A função, porque a gente sabe pelo teorema de Weierstrass que toda função contínua em um intervalo AB tem valor máximo e valor mínimo. Tá? Então, o que significa isso? O f de x fica entre emão e eminho, certo? E tem lá um x1 que assume o emão e tem um x2 que assume o eminho. Tá? Então, você tem isso. Agora, olha só. Isso é uma das propriedades da integral que a gente viu. Se pensa nisso como uma função constante igual a m, eminho, porque isso vale para todo x. Então, pensa nisso como uma função constante igual a eminho e nisso como igual a função constante igual a emão. Tá? Então, você tem que a função f fica acima da função constante e abaixo da função constante emão, certo? Mais ou menos isso. Você tem a função emão, tem a função eminho. O emão é o máximo, né? Então, é mais ou menos assim. Ó, tem um ponto aqui, aqui, sei lá. Você pode interpretar assim. Tá? Então, se essa função está entre essa é menor que essa e essa é menor que aquela, a gente viu das propriedades da integral que as integrais também são menores, né? Vão obedecer a mesma desigualdade. Isso era a propriedade D, se eu não me engano, na aula de definição de integral, tá? Propriedade D. Então, você tem isso. Aqui, ou usando o primeiro teorema fundamental do cálculo, ou simplesmente interpretando como uma área, a gente sabe calcular essa integral. Integral de função constante. Né? Então, essa área é um retângulo. Né? A área é um retângulo. Então, é a área de um retângulo. Então, isso aqui é m, b menos a. Ou então, aplica o primeiro teorema fundamental do cálculo, mas não é necessário. Né? Função constante igual a m, qual que é a área? Base vezes a altura. A base é b menos a, porque eu estou integrando de a até b, e a altura é m, certo? Não precisa de teorema fundamental do cálculo aí. Aqui é a mesma coisa, tá? Então você tem que a integral também fica entre esses valores aqui. Agora olha só, tem b menos a aqui e tem b menos a aqui. Eu vou dividir todos os membros aqui por b menos a. Como b menos a é positivo, isso muita gente ainda está esquecendo na hora de trabalhar com inequação. Como b menos a é positivo, vai preservar o sinal de menor. Não inverte, não. Por que b menos a é positivo? Porque o a é menor que o b, tá? Então, dividindo por b menos a, eu tenho isso. Aqui sumiu, e aqui ficou esse 1 sobre b menos a, porque não tinha b menos a. Tá? Eu dividi. Até aqui tudo bem, gente? Então, olha só. Eu tenho um número. Isso aqui é um número que fica entre o valor máximo e entre o valor mínimo da função. Eu apontei errado, né? Entre o valor máximo e entre o valor mínimo da função. Esse número, isso aqui é um número. Integral é um número, porque é definida. B menos A é um número, então tem um produto, isso aqui é um número. Um número que fica entre o valor mínimo e entre o valor máximo da função. Então, o que a gente pode afirmar aí? Vamos supor, se tem um valor mínimo, tem o valor máximo. Sei lá o que acontece no meio, vou desenhar o caso assim. É um valor entre o máximo e o mínimo da função. Sei lá, digamos que esteja aqui. Então, pelo teorema do valor intermediário, né, não um valor médio, tem algum cara no intervalo que vai nesse valor aqui. Porque ele é um valor intermediário. O teorema do valor intermediário diz o seguinte, né, que ela assume todos os valores, se a função for contínua, ela assume todos os valores entre dois outros, né? Certo? No intervalo e tal. Como é o caso aqui, ó, intervalo, função contínua, só alegria aqui. Então,
tem algum cara que a função assume esse valor rosa aqui, tá? Que eu chamei de C. Existe C tal que a função assume esse valor. Tá? Tudo bem com isso, gente? Porque é um valor intermediário da função. Fica entre o valor máximo e o valor mínimo dela. Né? Aqui evocamos o teorema do valor intermediário. A função assume todos os valores intermediários. Tá? Intermediários. Então, agora eu passo esse cara para lá. Eu tenho que f de c b menos a é igual à integral. Tá vendo? Eu não sei quem é esse cara. O c. Quem é? Não sei. Ele foi dado pelo teorema do valor intermediário, indiretamente. Ou seja, é um cara que a função vale essa coisa. Tá vendo? Não dá para descobrir. Tá? Você sabe que ele existe. É igual o TVM mesmo para derivada. Você sabe que ele existe. Dá para fazer um monte de coisa apenas sabendo da existência dele. Porém, não dá para achar. Tá? Então, é isso. Se você pudesse encontrá-lo, a sua integral, na verdade, é substituída por um retângulo. A área sobre o gráfico fica igualzinha à área de um retângulo. Bem bonito, né? Então tá. Esse é o teorema do valor intermédio. Já falamos tanto do valor médio, tá? Para integral. Então temos os dois, para derivadas e para integral. Agora olha só. Eu vou pegar esse teorema e usá-lo para demonstrar o tal do segundo teorema fundamental do cálculo, que mostra que toda função contínua tem primitiva. Tá? Pessoal, tudo bem até aí? Ninguém está falando nada, mas... Ó, então vamos lá. Lembra que eu falei no comecinho, tá? Aquele primeiro teorema fundamental do cálculo, ele te ensinava como calcular uma integral tendo uma primitiva. Ah, se você encontra uma primitiva, você calcula a integral assim. Esse é o meio que complementa. Ele diz que, bom, toda função contínua vai ter uma primitiva. Tá? Então, talvez vocês não gostem muito, mas olha só. Pega uma função contínua no intervalo e há um ponto qualquer desse intervalo, tá? Qualquer. Então, essa função aqui, ó, olha só. A função f de x igual à integral de a até x de f de t dt é uma primitiva de f em i. Calma, vamos explicar isso aí. Olha só, essa função é uma função de x. Onde está o x? O x é o extremo da integração. Ele não é uma variável da função aqui, é o intervalo, é o extremo aqui, até onde eu estou integrando. E aí eu troquei a letra para t, né, para não confundir com esse x daqui. Então, poderia ser qualquer coisa, f de u, du. Importante é não confundir com esse x, que o papel desse x é o extremo da integração. Então, por exemplo, como é que eu vou interpretar essa função? Vou colocar uma página aqui. Antes. Olha só. Imagine que sua f é assim. Essa é f. Pega um a qualquer no intervalo. Quem é essa função f? É a integral de a até x. Então, se eu quiser calcular f de x, eu vejo onde está o x, faço a integral de a até x. Esse cara é o f de x. Certo? É assim que interpreta essa função dada por integral. Pode ver, ó. Quando eu mudo o x de lugar, claro que vai mudar a integral. Tá? Então, você vai ter um valor diferente para f de x. Então, depende de onde você colocar esse x. Claro, você tem um f de x. Então, o x não é a letra da função f original. É até onde eu vou integrar f. Tá?
Vocês devem ter visto isso em física, né? Por exemplo, aquela coisa, né, do trabalho até x, eles colocam lá, né, um tal de x, uma integral até x e tal. É isso, tá? A gente chama de função dada por integral, tá? É aqui. Então, está dizendo o quê? Deixa eu apagar esse rabisco aqui. Ó, está dizendo que se eu tenho uma função contínua no intervalo, a função dada pela integral dela é uma primitiva dela. Ou seja, derivando o f, dá o f aqui, tá? Então, um outro modo de você enxergar esse teorema é dizer que toda função contínua tem uma primitiva. Tá aqui, ó. E olha a cara dela. É que a cara dela, se você for ver assim, parece não muito amigável. Ah, bom, a cara dela é uma função dada por integral. Fico meio que, como é que eu calculo isso? Da mesma forma, né? Mas é assim, é que não tem jeito mesmo de. Ela tem primitiva, mas ela pode ser uma primitiva difícil de encontrar. Eu já comentei isso algumas vezes. Se você pegar essa função que aparece em vários lugares, eu já comentei isso, eu vou fazer rápido. Essa é uma função bonitinha, uma exponencial de t quadrado, tranquilo, né? Aí, por exemplo, dá para provar que essa função não tem uma primitiva elementar. Ela não consegue, você não vai conseguir escrever a primitiva dela como uma combinação aí de seno, cosseno, exponenciais, logaritmos, polinômios, qualquer combinação elementar disso aí não dá. Mas ela tem primitiva. Ela tem primitiva. Quem é uma primitiva dela é isso, por exemplo. Essa função f que eu estou desenhando aqui é uma primitiva dessa aqui. Ou seja, derivando f dá exatamente ela. F. Ah, só que a f é essa exponencial, tá? Bom, deu para perceber, né? A f é essa aqui. Certo, gente? Então parece meio difícil, mas não é não, quer ver? Então, ó, é que assim, eu estou querendo só enfatizar uma coisa, né? Então, ele diz que toda função contínua tem primitiva, por isso que a gente chama existência de primitiva. Dada uma função contínua, ela tem primitiva. O que pode acontecer é que a primitiva dela não tem um jeito bom de escrever assim, um jeito elementar de escrever. Aí você tem que deixar assim como função dada por integral mesmo. Dá para escrever como série de potências, mas isso é mais para frente. Tá? Tem vários modos de representar a primitiva dela, porém não de um jeito elementar com as coisas que nós vimos no ensino médio. Tá? Então tá aqui, ó. Vou mostrar esse teorema. Se eu estou dizendo que f é uma primitiva de f, significa que eu, derivando f, vou obter f. Certo? Isso significa primitiva, lembra? Isso. Então vamos lá, vamos derivar f. Alguém sabe derivar f? Não aprendemos ainda. Justamente eu estou querendo provar que para eu derivar essa aqui vai dar exatamente a de dentro, sem fazer nada na de dentro, intocável, ó. Intocada. Ó. Derivando f da f. Vamos mostrar isso. Então, quando a gente não sabe como derivar, usa-se a definição. Definição é definição, é isso e pronto. Tá? Quando você não sabe, a regrinha que tem que usar parte para a definição. Então, ó, vamos lá, eu quero a derivada dela em x. Então, eu vou usar aquela coisa do h, aquele jeito do h. Então, é f de x mais h. Lembra que o x está parado, tá? É o ponto que eu estou derivando. Faz tempo que a gente não trabalha com a definição, então vamos lembrar. O x está parado, que é o ponto que a gente está derivando. Quem está variando é esse h que eu vou fazer ir para zero, tá? Fazer o limite depois disso. É que eu não quis carregar tudo, limite, 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 limite. Eu estou calculando o quociente, depois eu passo o limite no final, tá? Então, olha só. O que é f de x mais h? Menos f de x. Ó. O que é a f?
que fão faz com o cara? Ela integra até ele. Então, fão de x mais h é a integral até x mais h, tá vendo? O que é fão de x? É a integral até x. Porque esse a é fixado aí do colégio. Então, o que eu faço aqui? Bom, o que eu posso fazer é tentar voltar meio com essas integrais, né? Então, olha só, olha o que eu vou fazer. Eu vou inverter os extremos de integração aqui. Lembra que quando você inverte os extremos de integração, coloca um menos na frente. Só que tem menos e tem esse menos na vira mais. Olha o que eu fiz. Concorda com essa passagem? Eu inverti os extremos, fica menos aqui, menos essa. Certo? Bom, pessoal, ó, voltando aqui, que deu problema no áudio, né? Coisa ao vivo. Então, olha só, a gente vai ter que derivar essa fão, vou recapitular a demonstração, tá? Vai ter que derivar essa fão e torcer não, né? Vai dar certo, tem que dar finho, né? Então, olha só, quando você não sabe derivar alguma coisa, usa-se a definição. Então, armei aqui o quociente de Newton aqui. Então, aqui eu tenho que colocar fão de x mais h menos fão de x, porque eu estou derivando em x, tá? Esse h vai para zero depois sobre h, tá? Agora, olha só, o que fão faz com o cara? Calcula, ó a definição de fão, ela calcula a integral até o cara. Então, fão de x mais h é a integral até x mais h. Fão de x é a integral até x, tá? Esse a é um cara fixado aí, sobre h. Então, simplesmente coloquei a definição de fão. Agora, olha só, eu vou colocar 1 sobre h para não atrapalhar essa conta aqui, vou colocar 1 sobre h, tá? E eu vou trabalhar com essas integrais aqui de cima. Eu vou tentar juntar numa só. Então, primeiro passo, olha o que eu vou fazer. Vou inverter os extremos de integração, os extremos, tá? Quando você inverte os extremos de integração, lembra que fica multiplicada por menos. Então, só que como tem já esse menos aqui, menos com menos dá mais. Então, ó, inverti e troquei o sinal. Certo? Agora, olha só. Ficou ótimo. Porque eu tenho a integral de a até esse cara, né? Aliás, melhor olhar ao contrário. A integral de x até a, depois a integral de a até esse cara. Lembra da propriedade C das integrais? Isso é a mesma coisa que eu integrar direto de x até x mais h. Isso era uma propriedade C. Dá uma olhada lá na aula de definição de integral. Tá? Claro, né? Se eu integrar de um número até outro, depois continuar desse mesmo número até esse outro, é como se integrasse daqui direto até aqui. Então, tá aqui que eu fiz. Certo? Até aí tudo bem? São propriedades de integral. Agora, olha só. Eu vou... Lembra que eu falei que o TVM para integral, ele é importante no ponto de vista teórico. Agora sim, eu vou substituir esse cara, essa integral, por um f de um certo c, vezes a base. Tá? Atenção agora, gente. Então, olha só. Para cada h, eu estou integrando de x até x mais h. Então, para cada h, isso aqui vai dar uma integral diferente, claro. Só que para cada um desses h's, aplicando o teorema anterior, que é o teorema do valor médio para integral, eu consigo arrumar um c tal que essa integral é substituída por f de c vezes a base, b menos a. Só que aqui b menos a vai dar o h. Isso menos isso dá o h. Então, olha só, para cada h, existe um c, que eu chamei de ch, só para dizer que ele está vinculado a este h. Eu mudando o h, vai mudar o ch. Tá? Então, ó, para cada h, existe ch
entre x e x mais h, tal que essa integral é substituída por f de c. Aqui seria b menos a, só que b menos a é o h. Isso menos isso dá o h. Percebe? Isso aqui é o TVM para integral. Então, para cada um desses h's, eu encontro um ch que faz esse serviço. Certo? Por que é importante, você vê? A gente não sabe quem é esse ch, porém, o h vai para zero. Então, eu tenho uma coisa assim, quer ver? Deixa eu ver se eu já pus assim. Tá, antes de falar isso, eu vou só fazer mais uma linha. Ó, então, onde nós estávamos? Essa integral, eu vou substituir por isso. Só que eu tenho a integral dividida por h. Então, quando eu fizer a integral dividida por h, divide por h, corta, corta, fica só o f de c. Tá? Então, e essa coisa aqui era esse quociente. Então, o quociente ficou igual a f de c. Tá? Só substituir isso aqui por isso. Aí você vai cortar esses h's, vai dar o f de c. Tá? Tudo bem até aí, gente? Agora, olha só. Agora entra o que eu falei. Vou fazer uma explicaçãozinha antes. Vou desenhar o caso H positivo. Eu tenho x mais h e eu tenho C índice h, que está entre os dois. Tá? Agora, olha só, eu não estou querendo fazer o limite quando isso vai para zero, que é a definição de derivada. Quando o h vai para zero, você concorda que o x mais h vai ficando cada vez mais próximo de x. Como o CH está sempre no meio dos dois, esse CH ele vai sendo uma espécie de confronto aqui, né? Esse CH também vai sendo empurrado para x, porque esse cara aqui vai vir tendendo a x, quando h vai para zero. O CH está sempre entre os dois. Então, o CH também está indo para x. Tá? Então, o CH vai se aproximando de x quando h vai para zero também. Não só esse, o CH também, ele está indo junto, ele está sendo forçado a ir junto. Então, olha só. Esse limite é o limite disso. Aqui não fiz nada, só escrevi essa igualdade aqui. Esse limite é o limite disso. Só que vem aquilo que eu expliquei. Quando o h vai para zero, o ch vai para x. Então, aqui tem, depois está explicado, né? Depois tem a continuidade de f, né? Basta calcular o f no limite de dentro. E o limite de dentro é x, né? Então é f em x, tá? Porque a f é contínua. Só que isso é a definição de derivada. Então, eu provei que essa coisa que é a definição de derivada é o f de x. Então, está aqui a derivada, que é isso, né? É o f de x. Tá? Agora, aquilo que eu expliquei aqui com esse desenho está escrito aqui. Ó. Pois quando h vai para zero, o ch também vai para x, é esse desenho que eu fiz aqui em cima, e a função é contínua. Então, para eu calcular esse limite aqui, basta eu calcular f para onde vai o ponto, no limite do ponto aqui. Isso é propriedade de função contínua, está lá na aula de função contínua, tá? E esse ponto vai para f de x, ó. Vai para x, né? Como está escrito aqui. Ufa! Tá? Então, realmente provamos que derivar uma integral da função de dentro. Então, é a regra mais fácil que tem, na verdade, né? Você não faz nada. Então, ele está dizendo o seguinte, ó. Quer ver? Exemplos. Começar com fácil, depois ir complicando. Na lista, tá aqui, até aqui a lista, depois eu mostro para vocês quais eu sugiro que façam. Na lista, ó, é mais ou menos assim que tem os exercícios. Provamos que toda função contínua tem primitiva, ótimo, legal. Mas na lista, ele pede para você derivar funções dadas por integral, né? Então, é mais uma regra, no fundo,
para você fazer a lista é mais uma regra que você tem que guardar. Para derivar uma função dada por integral, você não faz nada praticamente, né? Ó, olha só, essa função dada por integral. Está exatamente do jeito do teorema, do enunciado do teorema fundamental do cálculo. Então, se você quiser derivar essa função, simplesmente é a função de dentro, mas calculada em x. Então, ele diz o quê? Se por algum motivo você quer derivar essa função, você deriva. A derivada é simplesmente pegar o x e trocar no lugar do t. Está aqui. É a regra mais fácil que tem, você não precisa fazer nada. Até a regra do tombo você tem que tombar. Essa aqui você não precisa fazer nada. Você some com a integral e coloca o x no lugar do t. Pronto. Tá, mas isso quando tá assim, tá? Bonitinho, do jeito do teorema, tá? Claro que a gente vai complicar um pouquinho. Certo? Pessoal, isso tudo bem? Muita gente acha estranho isso. Como que eu não faço nada? Não deriva de dentro? Não, você não deriva de dentro. Porque tem uma integral antes. Então você some com a integral e calcula o x na de dentro. Tá? Vamos complicar um pouquinho. Ó o 2. Deixa eu apagar aqui para não confundir. Olha, toda hora eu tenho que ficar selecionando aqui. Olha só, agora vamos fazer esse 2. Olha a diferença do 1 para o 2. Aqui era x que estava. Aqui é um x quadrado. Não é a mesma coisa. O teorema fundamental do cálculo, ó, ele te ensina a derivar f de x, a integral até o x, ó, mesma letra. Tá? Então, claro que a gente vai ter que fazer alguma coisa diferente aqui. E é a tal da regra da cadeia. Quer ver? Então, aqui não é uma função, não é o x, é uma função de x. É a função u de x igual a x quadrado. Então, eu tenho uma composição aqui. Eu tenho a função que leva a função u, que leva a x até x quadrado. Depois eu tenho a função do teorema fundamental do cálculo mesmo, que calcula a integral de 1 até u dessa coisa. Então eu tenho uma composição. É uma função composta. Então como é que eu faço? Ó, regra da cadeia. Se aqui fosse, se eu tivesse derivando em u, se aqui fosse u, e eu tivesse derivando em u, o que eu faço? Eu simplesmente sumo com a integral, pego esse u e coloco aqui no lugar do t. Fica u quadrado. Ó o u aqui e a u quadrado. Esse é o u. É que tem quadrado aqui, tem quadrado aqui. Esse quadrado é o que está aqui. Esse aqui é o x quadrado mesmo que estava aqui. Tá? Então, ó, é uma regra da cadeia. Eu pego esse cara, coloco no lugar do t. Pego esse cara e coloco no lugar do t. E depois, como é regra da cadeia, eu multiplico pela derivada do cara. O linha. Então, quem é o linha? Fácil, 2x. Então tem esse fator aqui corrigindo. Então fica e a quarta vezes 2x, que é a derivada do cara que está aqui. Tá? Tudo bem, gente? Ó, de forma geral, página antes. Se você quiser derivar algo assim, isso é o geral. Parênteses, tá? Qualquer a constante fixo. E aqui eu não tenho x, mas eu tenho u de x. O que eu faço? Regra da cadeia. Para eu derivar f, o que eu faço? Deriva em u, finge que isso aqui é um u, eu estou derivando em u. É simplesmente pegar isso e botar no lugar do t. Então isso fica f de u de x.
E aí eu derivei ela em u. E agora eu multiplico pela derivada de u. É isso. É uma regra da cadeia. Tá? Tem esse passo a mais porque não é x. É uma função de x. Tudo bem, gente? Então esse é o jeito geral. Quando ao invés de x, você tiver uma função de x. Vamos para o próximo. 3. Olha só agora. O 3 é bem mais complicado. Mas está acabando já. Hoje é um pouco curto. Agora eu tenho função de x em cima e função de x embaixo. Então o que a gente vai fazer? Posso aplicar a definição aqui, já que eu não sei derivar? Pode. Você pode aplicar a definição. Sempre você pode aplicar a definição, mas a ideia é aproveitar o que nós já vimos, tá? Para não ter que toda hora recorrer à definição, às vezes pode ficar difícil, né? Então vamos tentar usar o que a gente aprendeu até agora. A gente já aprendeu a derivar até quando tem uma função de x em cima e aqui é um número, tá? Até aí a gente já sabe. Agora eu tenho uma função aqui também, embaixo. Como que eu vou fazer? Vou tentar transformar numa coisa que eu já saiba. Então, olha só o que eu vou fazer aqui. Tem vários modos de fazer isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou quebrar essa integral em duas. Pega um a qualquer entre seno x e cosseno x. É um jeito, tá? Tem outros. Dá para usar o primeiro teorema fundamental do cálculo. Vou fazer desse jeito para aproveitar o que a gente viu hoje. Então, olha só, eu vou quebrar em duas. Pega um a qualquer, fixo, entre cosseno x e seno x, e escreve assim, cosseno x até a até seno. Posso, né? Quebrar a integral em duas. Integro daqui até a, depois de a até aqui, dá a integral direto daqui até aqui. Certo? Então, eu escrevi a integral em duas. Essa integral aqui está bem parecida com o que a gente viu no exemplo anterior. Já sabemos derivar, é só colocar o seno no lugar do t e depois multiplicar pela derivada do seno. Ótimo. E aqui? Não está igual, esse cosseno está embaixo. Será que atrapalha? Claro que atrapalha. Você tem que ter certeza que não vai atrapalhar, né? Então, vamos inverter os extremos de integração para ficar igualzinho ao caso que a gente viu que a função está aí em cima. Só que quando você inverte os extremos de integração, põe um sinal de menos na frente. Isso era uma propriedade que a gente viu. Então, olha o que eu vou fazer. Inverti os extremos e coloquei um menos na frente. Não derivei nada, só estou manipulando para ficar mais parecido com o que a gente já viu. Tá aí. Agora sim, caiu nesse caso aqui de cima. Função em cima, número embaixo. Como é que eu derivo? Função em cima, número embaixo. Esse aqui, eu pego o cosseno, ponho no lugar do t, depois multiplico pela derivada do cosseno. Olha só, esse menos já estava, esse menos é esse. Tá? Pego esse cosseno, coloco no lugar do t, fica cosseno ao quadrado. Depois eu multiplico pela derivada do cosseno, que é menos seno. E aqui a mesma coisa. Pego esse seno aqui, ponho no lugar do t, e aí eu multiplico pela derivada do seno, que é cosseno. Então fica desse jeito aqui. Esse menos com menos vira mais. Então fica positivo, e a cosseno, seno, e a seno, cosseno. Certo? O que a gente acabou de fazer foi meio que uma mostração desse exemplo na lista. Se vocês quiserem, pode até decorar. Cadê? Direto a fórmula. Onde está minha lista? Está aqui, ó. Ó, ele chama de regra de Leibniz. Foi o que eu fiz, ó. Para derivar, quando você tem função em cima e função embaixo, eu fiz o caso particular com seno e cosseno. Fiz esse exemplo, na verdade, ó. Só que eu troquei os extremos, tá? Tanto faz. Quando você tem função em cima e função embaixo, ó, você pega a f
calcula na de cima e deriva de cima. Menos, pega f, calcula na de baixo e deriva de baixo. Foi o que a gente fez, percebe? A gente fez essa regra aqui para um caso particular seno cosseno, esse aqui. Tá? Mas isso vale em geral. Se quiser, pode já usar isso aqui. Tá? Então, quando tem variável x em cima e embaixo, você faz desse jeito. Certo, gente? Esse é um dos modos de mostrar. Outro jeito, talvez, é que eu quis usar o primeiro. Eles são muito. Quer ver? Ó, se eu quiser mostrar isso também, sem quebrar a integral, eu poderia fazer outra coisa. Lápis e esse. Ó, eu quero derivar essa, né? Eu vou escrever essa função de um outro jeito. Toda função contínua, estamos usando também o segundo de hoje, o teorema que a gente viu hoje. Ó, pega uma primitiva dessa, né? Vamos chamar de h, uma primitiva da exponencial só. Então, como é que eu calculo essa? A gente sabe que toda função contínua tem primitiva. Pego uma primitiva, calculo h. Como é que eu integro isso? Pego uma primitiva disso, calculo em seno x. Esse é outro jeito, eu prefiro o primeiro, tá? Só para mostrar aqui. Aí pega a primitiva, calculo em cosseno. Rapidinho, só para mostrar. Isso é o fão, onde essa h é uma primitiva daqui. Só que eu quero derivar fão. Para derivar fão, ó a regra da cadeia. Não tem jeito, vai ter que usar a regra da cadeia. Eu derivo h, calculo no seno, depois calculo a derivada do seno. Só que a derivada de h é essa, porque h era uma primitiva dessa. Foi assim que a gente escolheu essa h. Então, na verdade, ó, vai ficar essa no seno de x vezes a derivada do seno, que é cosseno. Que foi o que a gente chegou aqui na primeira parte. Ó. Tá? Opa, que eu fiz ao contrário. Ah, é, porque aqui eu inverti. Está aqui, né? Nessa parte. Eu fiz na outra ordem, mas tudo bem. Também daria para fazer desse jeito. Tá? Mas eu prefiro o primeiro, que está escrito mesmo a caneta aqui. Esse aqui é um. Você pode usar tanto. Esse meu jeito eu uso só o segundo teorema fundamental do cálculo. Esse aqui você usa o primeiro e o segundo. O segundo para garantir que tem essa H e o segundo, né, para garantir que tem essa H, e o primeiro para calcular a integral mesmo. Aí você calcula. Em termos da H, que você não sabe quem é, mas enfim. Você vai derivar depois, então beleza. Enfim, por isso que eu prefiro esse aqui. É mais rápido. Tá? Bom, gente, algum comentário? Ó, então já dá para fazer, na verdade, todos esses exercícios da parte 2, tá? Ó, sugiro que comecem pelo 2, tá? Que é bem facinho. Usa já direto essa fórmula. Ou quebrem igual eu fiz, tá? Esse aqui, o 3, ele é interessante. Porque ele pede essa integral e está em termos dessa fão. Olha uma dica, vou dar uma dica. Faz integral por partes. Lembra que integral por partes você deriva uma e integra a outra? A única coisa que você sabe fazer com essa fão, aprendemos hoje, é derivar. Então, para calcular essa integral por partes, deriva o fão, vai dar essa raiz em x. E integra o x, sabe? Usa a fórmula de integral por partes, derivando o fão e integrando o x. Essa é a dica, sai. Tá? Quando você tem uma função dada por integral, gente, pelo menos nessa lista, você vai tentar derivar. Porque é basicamente o que a gente aprendeu dela até agora foi isso. Tá? Então dá para fazer. Esse 4 eu sugiro pular, e se quem quiser pensar, o 7 é mais fácil que o 4 e é a mesma ideia. A ideia é separar a variável x da t, tá?
dá um pouquinho de conta. Então, o 7 é mais fácil. Isso aqui é um L'Hopital. Está dando 0 sobre 0, então aplica L'Hopital, deriva em cima e deriva embaixo. Só que para derivar em cima, é o teorema que a gente viu hoje. Coloca o x² no lugar do t, depois multiplica por 2x. Isso aqui, ó, esse pedaço. Porque tem 0 aqui, tem constante, então esse aqui vai ser 0. Tá? Ou o que a gente viu com regra da cadeia hoje. Aqui é a mesma coisa. Deriva em cima, deriva embaixo. Você vai ver que vai dar uma... Você some com a integral. E aí vai ficar um limite de L'Hopital mesmo. Que vocês estão acostumados, tá? Então 5 também é bom fazer. Ó, eu sugiro 2, 3, se você já estudou integração por partes. E o 5, vai. Isso aí já tá bom para treinar um pouco. Certo, gente? Agora, se não estudou integral por partes ainda, espera um pouco para fazer o 3. Estuda primeiro, porque isso aqui é integral por partes. Certo, gente? Vou parar de gravar agora, aí vocês podem perguntar à vontade.